Abençoe Lenilda lá de Fernando de Noronha. Deus abençoe. Saudade sua, Lenilda. Vontade de te abraçar, Lenilda. Como vão suas filhas? Você roda o Brasil todo aí com essas suas filhas. Você tá igual a Lucy, que roda o Brasil inteiro com as filhas. Que Deus abençoe você aí em Fernando de Noronha, né? Eu não sei se você tá em Noronha ou tá lá em Porto Velho, onde Givani morou. Ou sei lá onde você está, você roda o Brasil todo, é difícil saber onde você está, né? Mas o que nós vamos refletir essa noite, né? Nós vamos refletir: Deus se revela através do seu Espírito. Irmãos, Deus não se revela através de homem nenhum. Só se esse homem ou essa mulher foi usada pelo Espírito Santo de Deus e dentro da palavra dele. Deus nunca se revela fora da sua palavra, porque senão como nós vamos conhecê-lo fora da palavra? A gente só conhece Deus a partir daquilo que nós lemos, ou na história do povo de Israel, que é o Antigo Testamento, ou a igreja, nos evangelhos e nas cartas, nas epístolas, né? E no livro de Atos. A gente só conhece Deus dessa forma. De outra forma, a gente não tem como conhecer Deus. Então, qualquer coisa que Deus se apresente fora da palavra dele, não é Deus. É isso que nós precisamos ter consciência. Deus não se apresenta fora da sua palavra. Então, pode existir alguém que traga uma revelação? Lógico, pode e deve, né? Desde o momento que esteja dentro da palavra de Deus, porque aí linka tudo, né? E quem traz essa linkagem, quem traz essa liga, né? Ô Vanúzia, Jesus abençoe, sua irmã tá aqui, ó, essa irmã feia tua tá aqui, lá de São Rafael do Rio Grande do Norte, Potiguar ela também, né? Então nós temos aqui um desafio aqui, é um desafio para todos nós. Essa mensagem é um desafio para todos nós, né? 1 Coríntios 2, versículo 2, 1 Coríntios 2, vou dar tempo para vocês aí procurarem, vocês que estão aqui, se quiserem assim procurar, 1 Coríntios 2, versículo 2. 1 Coríntios 2, versículo 2. Amém, amém, amém. Estamos lá? Estamos lá? Vamos lá? E aí, dá para mim seguir? Givani, não vou deixar você nervosa não, eu dou um tempo. Não, pode ir. Não, eu espero você, eu sou calmo, eu não tenho pressa não. Não é, Andréia? Mas você vai orar, hein? Só se prepara, você vai orar. Eu tenho que treinar aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. 2. Não é maluco, não é 22, é 2.2. Você, o que foi? Você tá com Covid? Tá com gripe? Eu tô brincando, botando pilha. Eu tô chupando a pastilha que minha garganta não tá nada legal. Teve uma outra pessoa, Elizabeth, também não pôde. Ô, Conceição, eu sei que você é irmã do Silvino, eu sei disso, né? Conceição, irmã do Silvino, Jesus abençoe. 11 de fevereiro. Silvino? Não, Conceição do Selvino, não é do Silvino, né? Não é Selvino, né? É do Silvino, né? É irmã do Silvino, né? A grafia aí, o celular, esse dicionário não é fácil. É do Silvino. Mas, achou? Vamos lá? Vamos lá? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra. Em 1 Coríntios, nós assim, a igreja de Coríntios, né, exaltava a sabedoria humana, né, a partir do capítulo 1. Vamos trabalhar vários capítulos aqui. Em contraste a Paulo, que demonstrava tanto o meio de salvação que Deus escolheu, a crucificação de Cristo, que está em 1 Coríntios 1, de 18 a 25. Quanto ao povo de Deus, salvou, né, está em 1 Coríntios 1, de 26 a 31, contradizem a sabedoria humana, revela somente através do seu espírito. Portanto, a sabedoria dos homens
não pode chegar a conhecer a Deus e nem aprender a sua vontade. Os irmãos entenderam isso aqui? A seriedade disso aqui? Para vocês pensarem o que eu falei aqui. Paulo mostra que Deus se revela somente através do seu Espírito. Portanto, a sabedoria dos homens não pode chegar a conhecer a Deus e nem aprender a sua vontade. Então, por mais que o homem tenha conhecimento intelectual, por mais que o homem busque todo o conhecimento que a ciência pode oferecer, o homem nunca vai aprender a vontade de Deus sem o Espírito Santo. Deu para vocês entenderem? Então, seguindo, né, nós vemos aqui métodos de ensino, né? 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Deus escolheu uma mensagem simples que Paulo proclamou, né, de modo direto. Ele não mostrou eloquência, retórica, mas simplesmente declarou Cristo e a sua crucificação. Irmãos, é só isso que importa. Não tem firula, não tem que enfeitar, não tem que nada disso, não tem filosofia, não tem nada disso, irmão, não tem poesia. É Jesus Cristo, sabe? É Jesus Cristo e a sua crucificação e a sua ressurreição. É só isso, mais nada. É só isso que você tem que viver, que as pessoas precisam ver em você, porque só isso vai causar salvação, só isso vai trazer salvação às pessoas. Muitos líderes religiosos até hoje procuram projetar uma imagem de ostentadora, né, e de autoconfiança. Paulo mostrou humildade, sentindo a sua inadequação diante da tremenda tarefa de proclamar a vontade do Senhor. A sua recusa a fascinar a sua audiência com seu próprio encanto, cultura, deixaram a fé do povo repousando no Senhor e não nele mesmo. É isso, irmãos, que nós precisamos fazer. Um líder, mais do que nunca, Geninha diácono, a Helena é diaconisa, o que tem que repousar nas pessoas é a fé no Senhor Jesus Cristo e não em nós. Eu, como pastor, as pessoas têm que ver em mim Jesus Cristo, não o pastor Alexandre. Não é a palavra do pastor Alexandre. O pastor Alexandre não tem palavra nenhuma boa para oferecer para ninguém. Quem tem palavra de libertação e de salvação, como o apóstolo Pedro diz, é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tem palavra de salvação, só Ele pode salvar. Então, como eu posso me apresentar com alguma palavra? Eu não tenho palavra nenhuma, irmãos. Se não fosse o Espírito Santo me dar isso aqui, eu não teria nada. Nada eu seria. Então nós precisamos ser humildes, queridos. Precisamos botar, como tinha aquele programa, a sandália da humildade, entendeu? E ficar humilde. A sabedoria de Deus, como está lá em 1 Coríntios 2, de 6 a 13, de fato, a salvação de Deus é sábia. A sua sabedoria, contudo, continua desconhecida pela elite do mundo. Foi desconhecida pelaquela elite lá do passado que crucificou ele. Desde que a sabedoria de Deus não pode ser descoberta pelo raciocínio humano, nenhum homem pode jamais chegar a entender a vontade de Deus pelo seu próprio entendimento ou pesquisa. Não adianta entrar no Google para pesquisar a vontade de Deus, porque você não vai encontrar no Google a vontade de Deus, nem nenhum outro aplicativo de pesquisa, né? Nenhuma outra plataforma de pesquisa. Você não vai encontrar a vontade de Deus ali. A vontade de Deus você só vai encontrar através do Espírito Santo de Deus. Se você o buscá-lo, se a sua vida estiver totalmente limpa, para que o Espírito Santo habitando em vós possa se manifestar. E através do seu Espírito ele revelar o que ele quer através da sua palavra. Mas aí você tem que ler a palavra, não é verdade?
sem ler a palavra, como o Espírito Santo vai revelar alguma coisa para você? Não é verdade? Então, ninguém pode saber o que eu estou pensando, a menos que eu lhe diga. Do mesmo modo, ninguém pode conhecer a mente de Deus fora da revelação de Deus para aqueles que creem nele, através do Espírito Santo de Deus. Deus não se revelou apenas no conteúdo geral de sua mensagem, mas deu, pode entrar, Miriam, mas deu as suas próprias palavras da Escritura. E assim podemos chegar a saber a vontade de Deus revelada pelo Espírito Santo, quando lemos o que o apóstolo e os profetas escreveram no Novo Testamento. Miriam, entra e senta. Porque você, eu entendo, a Miriam vem, irmãos, sabe, com andador, não parece nada, mas são 500 metros, 800 metros, e é muito difícil você vir com andador, mas sem conversa aleatória, o pastor está falando aqui, sem conversa aleatória, a Miriam senta lá quietinha, né, vai repousar, né, a sua pungência ali, entendeu? E ficar quietinha lá. Vamos lá, ela vai passar, ajudem ela aí, mas sem papo. Nós estamos em reverência, nós estamos em culto. Então vamos lá. Vamos lá, ela tomou coragem, ela vai tentar andar, cuidado, vamos lá, alguém ajuda aí. Irmãos, isso é culto, né? E no caso dela, eu estou fazendo isso porque ela fez um esforço incomum para chegar até aqui. Então eu tenho que honrar, né, o esforço que a irmã fez para chegar aqui. Então a gente tem que dar uma paradinha para que ela possa se assentar. Agora podemos voltar? Então vamos lá, voltando. O homem separado pela revelação, né? 1 Coríntios 2,14 até o 16. Paulo contrasta o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é o que não aceita a revelação de Deus na Bíblia. A Bíblia para ele não significa nada. O seu horizonte é limitado pelas coisas da vida. Ele não pode conhecer Deus porque somente através da palavra de Deus que a pessoa pode chegar a entender a sua vontade. O homem espiritual ouve as Escrituras, confia em Deus que se revelou, obedece, enquanto as pessoas que não confiam consideram tolo o homem espiritual. Isso não se importa, afinal foram sábios desde que o mundo crucificou a Jesus, o próprio Senhor da glória, né? Em 1 Coríntios 2,8. Então, Giovanni, entenda isso, o mundo nos vê como tolos, como escórias, como burros. O mundo nos vê assim, irmãos, como escórias, como burros, como iletrados, como loucos, mas deixa eles nos ver assim. Nós não somos assim, né? Mas o nosso Deus, nós somos filhos dele. E dele vem todas as coisas. E é isso que nos consola, é isso que nos conforta. Entendeu? Então tenha certeza disso, né? O mundo nos vê dessa forma, mas Deus nos adotou. E a gente está na palma das mãos dele, ó, ele nos guardando. Isso que é importante. O restante é besteira. Tá, irmãos? O restante é besteira. A autorrevelação direta de Deus é impossível ser descoberta pelo engenho do homem, pelas engenhocas que o homem faz, né? Envergonha todas as tentativas de exaltar a sabedoria humana. O homem, cada dia ele se envergonha mais por exaltar a sua própria sabedoria, porque ele sempre está se contradizendo. Sempre tem alguém que vem com uma outra tese que quebra a tese daquele indivíduo, daquele pesquisador. Então, esse homem sempre fica desmoralizado, porque diziam que gordura fazia mal, né? Comer ovos fazia mal, né? Comer azeite fazia mal. Aí veio um outro cientista que provou que o ovo faz um bem enorme para a saúde do ser humano. Deixar de comer ovo é uma loucura para o ser humano. Então nós precisamos, né, entender isso daí, que a sabedoria humana ela é pura enganação, é frustração, quando ela não está aliada à sabedoria de Deus.
Eu não estou dizendo que nós não vamos ter conhecimento intelectual, devemos ter, obviamente, mas ele sem o Espírito Santo de Deus não é nada. Não é nada. Não é nada. Quando o apóstolo Paulo pregou lá em Atenas, isso aqui é importantíssimo, irmãos, preste atenção, isso está em 1 Coríntios 17, de 16 a 31, eu vou pedir que cada irmão aí, agora num momento aí, alguém abra, num determinado momento eu vou pedir para o irmão ler 5 versículos, né? Ele está do 17, do 16 ao 31, né? Então o irmão vai ler 5 versículos, 16, 17, 18, 19, por aí, vai, 5 versículos, depois um outro vai ler outro, Atos, pastor Alexandre, é o discurso, é essa cabeça aqui, Atos, né? O apóstolo Paulo em Grécia fazendo o seu discurso, né? Ele fez um discurso, né? No Areópago, isso, obrigado pelo conceito, Areópago, né? Ele fez um discurso lá, mas nós vamos entender um pouco desse discurso, né? Eu não sei se você se lembra disso. Quando o apóstolo Paulo, vamos lá? Quando o apóstolo Paulo pregou em Atenas, empolgou-se com a sua habilidade de usar o dom da palavra, pois ele se achava perante uma plateia de pessoas que amavam a cultura e a retórica. Mas os resultados não foram tão compensadores quanto ele esperava. O apóstolo perdeu muito por não ter colocado Cristo como centro da sua pregação. E assim ele deixou escapar uma grande oportunidade de exaltá-lo como Salvador da humanidade. Mais tarde, ao escrever aos Coríntios, ele confessou: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Então veja que o próprio apóstolo Paulo chegou à conclusão que a intelectualidade não valia nada. Vocês vão ver que nesse discurso, alguém vai ler aí 5 versículos, ele cita um poeta, né? E esse poeta que ele cita é Sêneca, né? Então ele era um homem que tinha sim entrosamento com grandes filósofos, com grandes intelectuais daquela época, daquela geração, né? Então alguém achou aí? Então vamos lá, Almir, leia 5 versículos aí para mim, do 16. 17 a partir do 16. Mas bem alto, Almir, para esse povo ouvir aqui. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Versículo 21 até o 5. Não. Você já leu 5 versículos, não leu? Então a gente para aí. Então o que acontece? Nós vemos aqui que tinha lá discípulos de Epícuras, né, que era um filósofo, tinha discípulos de Sêneca, né, e discípulos de outros, porque o que acontecia antigamente, né? Cada filósofo desse era uma escola, né? O filósofo que educava as pessoas, né? Ele educava intelectualmente aqueles nobres, né? Alexandre o Grande, por exemplo, na Grécia, foi educado por Sócrates, entendeu? Aliás, por Aristóteles, que educou o Alexandre o Grande, o imperador, né? E assim o apóstolo Paulo foi educado por Gamaliel, que era um grande homem, um grande intelectual, um grande filósofo, né? Então nós vemos que ali ele tinha uma oportunidade ímpar de pregar o sangue de Jesus, pregar a morte e ressurreição de Cristo. E ele, por algum motivo, não fez e apagou. Nossa, já apagou aqui.
Apagou, simplesmente apagou. Então Paulo assim não fez, irmãos, entendeu? E aí nós vamos ver, depois o Almir vai continuar lendo, ou outros irmãos que queiram ler, ele parou no 20, para ler o 21, né? O que acontece? O que nós podemos ver em toda essa situação aí de Paulo, né? Paulo, ele tentou ali usar os termos que vocês vão ver no texto, ele tentou pregar para uma elite, com um vocabulário de elite. Né? Ele cita o poeta, né? o Sêneca, ele cita tantos outros. Agora, acontece que ali ele tinha que falar da morte e ressurreição de Cristo, o porquê ele estava ali. Mas ele era novo na fé, entendeu? E aí ele achou que pelo meio da intelectualidade ele poderia influenciar mais aqueles intelectuais. Mas não foi esse. É o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que convence, não é o conhecimento humano. Né? Nós temos apesar do computador ter desligado aqui, mas eu tenho, a minha mente, graças a Deus, está começando a voltar a funcionar. Nós temos um grande maestro, né? Um maestro italiano, que ele foi no século, ele viveu no século, nasceu no século XVIII e viveu o século XVIII até o século XIX até o século XX, morreu na década de 50. Esse maestro, ele, em uma ocasião desse, é um maestro assim mais, diria que Toscanini, né? Toscanini, é um maestro italiano. Ô Lourdes, beijão. Lourdes de Belém, não, é Lourdes do Marcos, padrinhos do Almir e da Rosângela. Então, esse maestro, ele era muito perfeccionista, então ele tinha muita dificuldade de aceitar um erro, ele queria as coisas corretas, tudo tinha que ser muito correto, os músicos ficavam revoltados, porque era várias vezes ensaiando, voltando, porque ele queria correto. O que aconteceu? Numa apresentação dele em Londres, né, quando ele apresentou essa sinfonia, o público foi ao delírio, né? E ele ficou muito emocionado. Ele terminou, né, a apresentação, as peças, né, daquela apresentação, as peças sinfônicas, que são vários artista, ele não estava só tocando, regendo Beethoven, né? E quando ele terminou, aí um dos músicos falou para uma colega: se ele reclamar da gente hoje, eu vou empurrar ele, Giovanni aí, ó, eu vou empurrar ele no poço, porque tem um poço, né? Todo teatro de orquestra, como o teatro municipal, ele tem um poço entre a plateia e o palco. Uma parte fica os músicos, né? E outra parte tem esse poço. Né? Era como tinha o Maracanã antigamente, tinha geral e tinha um poço. Né? E o que acontece? Ele disse que ia empurrar o Toscanini nesse poço, o maestro ali. Mas o maestro, ele ficou tão impactado, ficou tão emocionado, ele ficou calado um tempo e depois disse assim: eu não sou nada. Sabe? Vocês não são nada. A orquestra não é nada. Aí ele respirou um pouco, demorou um pouco, levantou o dedo sobre a cabeça e falou o seguinte: Beethoven é tudo. Então, irmãos, eu vou levantar o dedo aqui, ó. Jesus é tudo, irmãos. Jesus é tudo. Entende? Eu quis buscar essa, porque eu leio muito, né? Principalmente é a minha área de atuação, a área de música. Então, eu leio muito. Então, eu peguei isso daí, né? E a minha curiosidade, quando eu vi a 9ª Sinfonia de Beethoven, né, eu confundi com a terceira, porque a terceira Beethoven fez em homenagem a Napoleão. Porque Napoleão estava fazendo a Revolução Francesa. E Beethoven achava que aquela revolução ia acabar com a monarquia. E realmente acabou.
Mas acontece que depois Napoleão se autodeclarou imperador. Então voltou a monarquia.